Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando mais um Correspondente Internacional. Hoje nosso programa está cheio de novidades. A primeira coisa que eu queria falar é que o companheiro Vasco não estará com a gente mais daqui para frente. Mas essa é uma notícia boa, porque ele vai estar planejando outros programas na Causa Operária TV. Então, podem aguardar que o companheiro Vasco vai estar de volta com novidades e programas muito interessantes aí para a Causa Operária TV. A outra boa notícia que eu tenho é que agora o Correspondente Internacional vai estar recheado de companheiros que estão acompanhando a gente ao redor do mundo. O Partido da Causa Operária, como todo mundo sabe, é um partido internacional, e então daqui para frente a gente vai ter companheiros das células do partido ao redor do mundo participando aqui com a gente. Eu vou apresentar agora a nossa companheira Carla Silva, que está na Inglaterra. Oi, Carla. Boa tarde, companheiros. Eu já sou uma carinha que já passou por aqui, né? Alguns de vocês já devem ter me visto. Obrigada, Adriana. É um prazer. Está com a gente também o companheiro Fábio Pique, lá de Helsinki. Oi, Fábio. Boa tarde, companheiros. Demorei aqui para abrir o microfone. Eu estava aqui semana passada. Um prazer estar aqui de novo. Muito bom. E temos também o companheiro Cláudio Martini, de Barcelona. Oi, Cláudio. A internet do Cláudio geralmente dá boa tarde. Problemas. Saludos aqui de Barcelona, na Catalunha. Beleza. Vamos tentar aí, melhorar a conexão com o Cláudio, mas é um prazer ter todo mundo aqui comigo. Daqui para frente, vamos fazer esse programa ser muito divertido, informativo. Todo mundo que está acompanhando, lembra de deixar o like e divulgar o programa nas redes sociais. Lembra de entrar no canal Internacionalismo, que é um dos canais da Causa Operária TV, e se torne membro. Dê uma olhada nos vídeos que a gente posta todo dia no canal. Divulga, conta para todo mundo. E lembra que a gente está tentando chegar a 1.000 membros para a gente poder fazer vídeos ao vivo. Então, distribua aí, divulgue o nosso canal para ajudar a Causa Operária, que todo mundo sabe, o melhor e maior canal da esquerda brasileira na internet. Então, vamos começar nosso programa hoje, primeiro falando da Nicarágua. A Nicarágua, que foram as votações no dia 7 de novembro, e o Daniel Ortega foi reeleito para um 5º mandato. O Daniel Ortega, que é da Frente Sandinista de Libertação Nacional, né? Ele liderava aí a Frente Sandinista e representa o nacionalismo na Nicarágua. A Nicarágua que está sofrendo muitos ataques do imperialismo. Aqui nos Estados Unidos, as notícias são de que o Daniel Ortega, que as eleições foram, como diz o Biden, uma pantomima, né? Pantomima. O Biden colocou um anúncio no site do sítio da Casa Branca, que ele fala o seguinte: os Estados Unidos apoiam o direito inalienável à autodeterminação democrática do povo da Nicarágua, e depois ele fala que, por causa disso, eles vão tomar medidas imediatas para essa autodeterminação.
o Biden colocou sanções aí na Nicarágua, que é uma lei que chama Renascer, que é uma legislação hipócrita que coloca aí mais dificuldade para a Nicarágua, um país que já é pobre, já tem tanta dificuldade. E na mídia americana, todas as notícias são de que as eleições foram fraudadas. O mais interessante dessa notícia que as eleições são fraudadas, eles falam que é porque o Daniel Ortega prendeu os opositores. E tem o canal Grey Zone, o americano, os jornalistas Max Blumenthal e o Ben Norton, eles têm muitas matérias interessantes sobre a Nicarágua. E eles falam que a maioria das pessoas que foram presas, que eram oponentes do Daniel Ortega, foram presos porque desobedeceram uma lei que tem na Nicarágua que fala que se um cidadão estiver trabalhando com um governo estrangeiro, ele tem que registrar esse trabalho. E aí a gente chega na denúncia de que a USAID e a NED, que são essas agências americanas que agem pela CIA, né, de acordo com os interesses da CIA, patrocinando ONGs de negros, de indígenas, de mulheres, elas estão agindo intensamente na Nicarágua, patrocinando, inclusive, umas manifestações de direita que terminaram em várias mortes em 2018. Eles têm uma notícia de que a Fundação Chamorro, que é um canal 100% notícias, recebeu milhares de dólares para fazer uma propaganda direitista contra o governo sandinista e impulsionar essas manifestações violentas contra o governo que terminaram em várias mortes. Então, o Daniel Ortega está lutando contra isso. Ele fez essa lei que, se você trabalha com uma organização internacional, você tem que registrar, e os oponentes dele que foram pegos trabalhando diretamente com essas organizações, USAID e NED, foram presos. E aí, por isso, os Estados Unidos estão falando que as eleições não são válidas, que é uma farsa. Então, tem em todos os canais americanos daqui, tem falando, na maioria da imprensa capitalista, fala que o Daniel Ortega, que as votações foram uma farsa. Então, é muita propaganda contra o governo do Daniel Ortega, e a gente vê o quão difícil é resistir ao poder americano. E a gente lembra também que o PCO está numa campanha muito intensa para alertar sobre a influência dessas agências USAID e NED, que agem pelo interesse da CIA também no Brasil. A gente tem a notícia aí do Boulos, que recebe dinheiro de ONGs que são diretamente financiadas por essas instituições americanas. Né, gente? Quem quer comentar sobre a Nicarágua comigo? Eu quero só trazer a questão assim, né, que fica claro que qualquer eleição que não... O problema, na verdade, não é se a eleição é democrática ou não, é se o resultado agrada o imperialismo ou não, né? A participação nas eleições da Nicarágua foi altíssima, de acordo com os dados oficiais, foi 65%, mais ou menos a mesma participação que teve na eleição norte-americana em 2020, que foi uma eleição contestada, que teve protesto de rua, mas nessa não teve fraude.
Agora, na eleição da Nicarágua, que o presidente ganhou com 75% de aprovação, com 65% de participação, não tem nenhum protesto de rua, né? Então, porque assim, alguém pode chegar aqui em 2022 e falar que o Bolsonaro ganhou com 90%, mas o Brasil vai abaixo, né? Porque quem vai acreditar num resultado desse? Ou seja, o resultado da eleição nicaragüense, ele foi aceito pela população, né? De certa forma. Nos Estados Unidos, o resultado não foi exatamente aceito, mas lá não houve fraude. A fraude foi alguém questionar o resultado eleitoral. Não que a gente tenha alguma simpatia pelo Trump, mas fica aí a ideia, né? Exatamente. Pensar. E lembrando do Trump, o assistente dele para segurança, o John Bolton, de Segurança Nacional, ele classifica a Nicarágua, junto com Cuba e Venezuela, como a troika da tirania. Então, colocou aí, a gente vê a importância da Nicarágua, está colocado aí pelo imperialismo, junto com Cuba e Venezuela, que, na verdade, não é tirania, coisa nenhuma, é resistência, né? Esse canal de imprensa independente, o Grey Zone, tem também um vídeo com entrevistas com pessoas que estavam votando, né? E é muito interessante você ver que as pessoas estão muito satisfeitas, né, com as eleições, em poder votar. Não tem nada dessa história de que é fraude, tá todo mundo normal, indo lá votar numa boa. E a gente vê aí o que um governo que tem a proteção, né, do país contra o imperialismo, o tratamento que ele recebe. E a gente vai ver nos outros assuntos que a gente vai falar hoje essa influência da USAID, da NED, dessas empresas que a gente está falando, que influenciam na Nicarágua e também em vários outros países, por exemplo, Cuba, né, Fábio? Com ninguém, então, já agradecer a participação aqui, Comitê de Luta de Portugal, assistindo a gente, um abraço, companheiros, superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho, sempre fiel aqui conosco, muito obrigada, companheiro, sou eu, está presente, também enviou o superchat, o LC29, muito obrigada, como diz o companheiro Antônio Carlos, a carinha simpática aqui de óculos, já é verão aí, né? Também aqui, quem mais está na sala? Ernesto está comentando dos bolos, né? Quem foi que buliu com o bolo? Vamos seguir na nossa pauta aqui. Obrigada, companheiros. Mande perguntas também, por favor. Obrigada. Obrigado, Carla. Valeu, Carlota. Então, vamos em frente aqui com o nosso tema principal, que é a questão... Eu queria... o Cláudio... Queria lembrar da... Eu queria lembrar da eleição na Bolívia, né? Que também teve acusação de fraude. Depois se comprovou que não houve nenhuma fraude pelos próprios organismos norte-americanos, né? E posteriormente aí ao golpe de Estado, se formou um grupo para determinar que a Áñez ia ser a presidenta interina. Esse grupo não era formado por nenhuma pessoa eleita, por nenhum representante eleito da população de Bolívia, e tinha um representante ali do Brasil, né? O cônsul do Brasil também estava nesse grupo que determinou que a Áñez seria a presidenta interina da Bolívia.
ou seja, com a acusação de fraude na eleição, a falsa acusação, né, eles fizeram um governo completamente ilegítimo e fascista, né, que levou adiante os massacres aí de Sencata e Socaba no dia 15 e 19 de novembro, que vai fazer aniversário agora. Eles levaram adiante esses massacres terríveis, né? É o fascismo democrático dos Estados Unidos aí. Então, a gente tem que ver de que lado que está realmente a fraude. Exatamente. Não é nem muito difícil. Pois é, era o único jeito da Jeanine Áñez ganhar essa eleição, né? A gente viu agora pela votação inexpressiva que ela teve também na eleição que aconteceu depois dos trancaços operários, né, pela Bolívia, depois das grandes mobilizações. Ficou bem claro que foi um golpe. Bom, entrando no nosso tema principal, então, que é a questão do golpe que está sendo preparado aí pelo imperialismo em Cuba, né? Primeiro, eu queria lembrar a todo mundo, quer dizer, o título do nosso programa. No próximo dia 15 de novembro, vamos aproveitar, inclusive, que é feriado no Brasil. Aqui também eu já entrei em contato com a Embaixada Cubana, os comitês de luta no exterior entraram em contato com os representantes cubanos nos países onde eles estão, para a gente organizar mobilizações, ou nem que seja um encontro, dependendo do país, né? Eu não sei como que é a situação em todos os lugares, mas no Brasil, naturalmente, dá para realizar uma mobilização denunciando esse golpe que os Estados Unidos estão organizando. Aí, claro, tem uns representantes lá, uns gusanos golpistas lá em Cuba, mas, enfim, a gente não pode ter nenhuma dúvida do que se trata isso. É a continuação daquelas mobilizações do dia 11 de julho, que teve muita violência, vários saques, e que o governo cubano mostrou, dias depois, que, na verdade, era um protesto esvaziado, né? Tinha os apoiadores do regime do cubano, da Revolução, eles foram às ruas em grande peso, e inclusive o imperialismo falsificou a foto, né? Pegou a foto da mobilização pró-governo cubano e falou que era a mobilização contra. E eu vi essa foto essa semana de novo. O pessoal é muita cara de pau mesmo. Mas, enfim, vamos falar sobre quem são as figuras aí envolvidas nesse ato aí do dia 15 de novembro, porque o outro pegou todo mundo de surpresa, né? Foi um negócio que surgiu aí das profundezas das redes sociais, né? Normalmente o imperialismo não deixa o pessoal operar nas profundezas das redes sociais, né? Normalmente o Facebook censura os grupos, mas no caso de um grupo golpista cubano, aí não, aí está permitido. Então tem esse grupo chamado Plataforma Arquipélago, que aparentemente tem uns 30 mil membros, um grupo privado no Facebook, que é onde o pessoal organizou essas mobilizações que tiveram em julho. É uma continuação de pequenas mobilizações de profissionais aí da área de cultura, do entretenimento, é aquela velha cartilha, né, imperialista aí das revoluções coloridas, né? Eles mobilizam esse pessoal que tem um certo apelo da população, e eles chamam as pessoas para a rua, né? Enfim, essa plataforma Arquipélago tem como seu líder esse Júnior Garcia Aguilera, que essa semana deu uma entrevista para a CNN. O que é mais interessante é que a CNN apresenta ele como uma figura de esquerda e crítica do embargo norte-americano à ilha, né, a Cuba. Ou seja, ele é praticamente o Boulos lá de Cuba, né? Só que ele assim como o Boulos foi contra a Dilma, né, não vai ter Copa, esse cara critica aí o embargo, mas não, também não é demais, não pode apoiar a Revolução Cubana, tem que se colocar contra.
Enfim, esse cara, agora que todo mundo sabe, né, quem está por trás, o governo cubano resolveu expor, assim, publicamente as informações que eles tinham a respeito do cidadão. Então, no final de outubro, eles soltaram um áudio, uma conversa desse Júnior Garcia com o Ramon Saúl Sánchez Rizzo, que é um terrorista contra-revolucionário cubano em Miami, que nos anos 70 e 80 sabotou navios cubanos, inclusive explodiu bomba em aviões com civis, né, com passageiros, inclusive passageiros norte-americanos. Enfim, esse cara está lá, um cara associado com o Marco Rubio, é um cara da extrema-direita de Miami, contra-revolucionário cubano, e daí mandaram uma ligação desse cara com o Júnior Garcia, falando que esse cara apoiava e tal, ia dar uma força. Ou seja, ele tem umas conexões esquisitas. Mas depois, no dia 1º de novembro, foi no programa Las Razones de Cuba, um médico chamado Carlos Leonardo Vázquez González, que daí esse sim colocou o negócio às claras, né? Ele se revelou como um agente nos órgãos de segurança do Estado cubano há 25 anos, e ele era um infiltrado dentro dos movimentos oposicionistas, né? E ele denunciou que esse Júnior Garcia, que é um dramaturgo, né, ele tinha ido em palestras na Argentina coordenadas por um projeto chamado Tiempo de Cambios, Tempos de Mudanças, com uma professora que tem a pesquisa financiada pelo NED, que a gente vem denunciando aqui frequentemente. Professora Ruth Diamit. A NED do Boulos. E daí, em 2019, e essa palestra era sobre as Forças Armadas Cubanas, né? O que um grupo de pesquisa na Argentina está estudando as Forças Armadas Cubanas num projeto chamado Tempo de Mudanças, né? Enfim. Aí, em 2019, esse agente cubano foi com o cara que ele estava observando e outras pessoas num evento que teve em Madrid, na sede espanhola da Universidade de St. Louis, numa palestra chamada O Papel das Forças Armadas em um Processo de Transição, também de novo sobre Cuba. E nesse evento, um especialista do Fundo Carnegie para a Paz Internacional, um fundo americano fachada da CIA, deu uma palestra. Esse palestrante chamava Richard Youngs. E ele falava sobre as novas formas de ativismo cívico dirigidas ao estabelecimento de um capitalismo fundamentalista e privatizador, que se apoiasse na insatisfação popular. Ou seja, é um falcão aí da política neoliberal. Inclusive, esse fundo Carnegie, que esse cara estava representando no evento, o ex-presidente dele é hoje o diretor da CIA. Né? Então, você vê que é tudo meio conectado. Mas aí, bom, aí esse Júnior Garcia poderia dizer que ele foi num evento plural, né? Que é um evento que recebe esquerdistas e recebe um falcão da CIA aí também. Ou pode ser, né? Plural, como o Instituto do Boulos, né? O IR. Não, tudo hoje é plural. Quando falou plural, você já sabe de onde vem, né? Uma coisa plural, caetaneando. E assim seguimos. Os ditadores, torturadores, isso significa plural. Tem várias palavras que o pessoal roubou, né, da gente, né? Liberdade agora é uma palavra que você vê, você já sai correndo, você sabe que é coisa ruim. Plural também não é um negócio muito bom. Democrático, então, você desaparece, porque não deve ser coisa boa, né? É só ver o PSDB, né, também. Democrático, né? Mas, enfim. Pode falar, Cláudio. Nas manifestações cívicas, que agora já está tendo outra onda desestabilizadora na Bolívia, né? São essas manifestações imperialistas, manifestações cívicas, e já tem um morto, que, claro, é do lado da população, não são nem os defensores do MAS que estão morrendo na Bolívia, né?
são os próprios indígenas. Essa é outra característica também das chacinas da Bolívia, que os fascistas não vão somente contra os representantes do governo, né? Eles vão contra a própria população civil, que é a população trabalhadora, que é de origem indígena, e os defensores do imperialismo, eles são, como se consideram eles não são indígenas, né? Ou são, a Anês é indígena, mas ela não se considera indígena, e eles matam realmente as pessoas, estão matando, já tem um morto agora, recente, nesse novo paro, e eles matam as pessoas inocentes nem é pela posição política, é simplesmente pela etnia mesmo, né? Ou pela classe, né? Que a questão racial, na verdade, é uma agudização da divisão de classes. É uma resposta ideológica para o estabelecimento da extrema divisão de classes, né? Exato. Sim, o que não falta hoje em dia é a interferência imperialista na América Latina, né? Depois dos golpes inaugurados em Honduras em 2009, nosso continente tem sofrido duramente aí com a pressão dos Estados Unidos. Para encerrar a notícia sobre Cuba, né? Bom, esse cara pode alegar, esse Júnior Garcia, né, e o movimento Arquipélago podem alegar que eles não sabiam de nada, não sabiam que o pessoal era de direita, que eles na verdade são super esquerdistas, mas enfim, a última prova aí que sustenta as nossas convicções, né, se eu tivesse um PowerPoint aqui para fazer que nem o Dallagnol, talvez o pessoal acreditasse, mas o fato de que o Ned Price, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, promove esse ato nas suas declarações diplomáticas, né? Ele falou recentemente que o regime cubano está falhando em responder às necessidades mais básicas da população. Isso inclui comida, inclui remédios, e agora a chance de se ouvir o povo cubano e de fazer uma mudança positiva. Ou seja, é uma falsidade, porque se falta comida em Cuba, o principal culpado é o embargo norte-americano. Medicamentos a gente sabe que não falta, quer dizer, se falta, de novo, é o embargo, mas Cuba é o único país no continente americano que vacinou com a primeira dose 100% da sua população, com uma vacina desenvolvida internamente. Lá, né? Tem 70% da população já completamente imunizada, já tomou as 3 doses, que a vacina soberana precisa de 3 doses. Enfim, é o único país latino-americano que desenvolveu uma vacina própria, que não tem patentes, que está compartilhando com a Venezuela, com o Vietnã. Então é uma loucura essa declaração aqui. Inclusive, teve um... Fábio, pode falar. Viu? Isso a questão de... Não é que eles sejam culpados, na verdade é um crime, né? Bloquear um país em plena crise do Covid. Exatamente. É um verdadeiro genocídio, né? Exatamente. É um crime isso. Aí... É um absurdo. É a mesma coisa que bloquear o hospital no meio de uma emergência médica. Aí você vê, né, como é que o imperialismo é preocupado. É o que fizeram também com as mulheres, né? Onde eles enviam as tropas deles, né? Não é para onde há bloqueios, onde eles colocam o dedo deles, não é assim para fazer porque são benevolentes, né? Estão preocupados com as crianças, ninguém está preocupado com as crianças de Cuba, com as mulheres de Cuba, né? Com os negros de Cuba, e nem precisa, né? Mas, enfim, é a demagogia que as pessoas fazem, né, usando essas questões identitárias, né, em outros países onde o imperialismo atua, né, descaradamente, através dessas brechas, né,
usando da luta legítima dos povos. Agora, em Cuba, eu tive em Cuba muito rapidamente, né? E assim, só em Havana, e eu saí com uma excelente impressão, assim, de lá. Não dá para falar porque não morei no país, mas tudo muito organizado, né? Quer dizer, isso que que eles chamam, né, de terrorismo por aí afora, que é o comunismo, o terrorismo, e que vem assim censurando, né? E Cuba está aí, né? Muito mais à frente, com uma população alfabetizada, e enfim. E é isso. É engraçado esse negócio dos negros é importante porque o imperialismo está financiando o hip hop, o reggaeton em Cuba. Tem uma música Pátria e Vida que virou um pouco o slogan assim dos manifestos contra o presidente Miguel Dias-Canel, né? Até aqui em Nova York eu vejo gusano andando na rua com camiseta com esse slogan do Pátria e Vida. É muito identitário e dinheiro na cultura da propaganda, na mídia, né? É muito... mas na hora de a gente falando aí da pandemia, o imperialismo não tem problema nenhum em implementar sanção no meio da pandemia. Do mesmo jeito que não tem problema nenhum em mandar bomba em cima de hospital no Afeganistão, na Palestina. É tudo demagogia, né, Fábio? Pois é. Bom, vou reforçar o chamado, então, antes da gente passar para o nosso próximo tópico. Dia 15 de novembro, entre em contato com os companheiros do PCO. Não é demagogia, né? A gente vai... Pior que realmente... Vai às ruas se mobilizar em defesa da Revolução Cubana. Pode fechar, Cláudio. Oi, Cláudio. Não é pura demagogia, porque o governo Washington já está ameaçando incrementar as sanções a Cuba, ou seja, para resolver o problema da crise em Cuba, que é decorrência principalmente da crise sanitária e de outros problemas. A resposta de Washington é incrementar o embargo, as sanções a Cuba. E não é demagogia, eles vão incrementar mesmo, mais sanções. Não sei nem como que eles vão conseguir fazer mais sanções do que já tem, né? Vamos só voltar ao que o Obama liberou, né? Mas essa é uma questão importante, né? E seria esse o momento de exigir o fim do... Exatamente. O Trump que aumentou sanções, né? E agora o Biden, o presidente maravilhoso do imperialismo, continuando aí tentando arrasar Cuba. Mas eu queria terminar a notícia de Cuba lendo uma frase que o ministro das Relações Exteriores de Cuba, o Bruno Rodrigues, falou. Ele falou: a política dos Estados Unidos está fadada ao fracasso. É inviável. Não funciona há 60 anos, não funciona agora e não funcionará no futuro. Vamos todos às ruas dia 15 de novembro contra as manifestações golpistas de Cuba. É isso aí. Carlota, queria que você visse se tem mais alguma notícia no chat e depois falar para a gente da perseguição do Partido Trotskista na Alemanha. Sim, olha aqui, olhando o superchat, chegou o Arthur Freitas, boa tarde. Superchat do Renê da Silva Bastos, bom trabalho, obrigada, companheiro. E um comentário aqui dos nossos companheiros do Comitê de Luta de Portugal. O Moro, na apresentação da candidatura dele, usou bastante a ideia de que tudo está conectado, mais uma estratégia identitária, tentando neutralizar a ideia de pluralidade como fachada para golpistas, né? Aliás, o discurso dele
parece que ele está passando por uma fonoaudióloga da TV Globo, eu ouvi falar, né? Olha lá, e assinem o canais aí do internacionalismo, vídeos novos todos os dias, e Natália Araújo também está aqui conosco, obrigada, Natália, Oi, pelos Natália. seus stickers, e o Sentry, diz que o Biden quer as crianças cubanas, certeza? Gabriel Moreno Hilário. Fotos do Biden cheirando meninas bem novinhas, que são uns memes muito engraçados. Ele tem um ar de pedófilo bem clássico dos capitalistas. Eu gostei desse comentário do Centre. Pois Simone é. Oi, Simone. Oi, Vinícius. Muita gente no chat hoje comemorando o novo correspondente internacional. Valeu, pessoal, todo mundo que está aí. Carlota, vamos lá com a notícia do Partido Trotskista da Alemanha? Rapidinho? Pois é, rapidinho, né? Porque é uma notícia que não é novidade nenhuma, né? Eu já vim falando da mesma proibição que foi feita aqui, né? Com os marxistas, e agora o Partido Socialista, né, na Alemanha está sendo vigiado, né? E proibido, né? Eles estão na tentativa de proibir o partido, né? O serviço secreto de proteção à Constituição, né? Então é aquela história, os terroristas, né? Então está rolando aí um abaixo-assinado. O partido ele existe desde ele nasceu em 1971, né? Fundado por uma associação, né, de uma federação dos trabalhadores socialistas, e em 1997 adotou esse nome, né? O partido é considerado de extrema direita, eles seguem as ideias trotskistas, né? Também, perdão, extrema esquerda. Eu falei direita? Direita. Meu Deus, left, right, right, left, left, me perdoem pela pequena, terrível falha. O partido também ele faz parte, né, do Comitê Internacional da Quarta Internacional, né? Então aí com essa petição pública, né? Eles saíram em marcha, né? Eu tenho até uma foto, e o moto deles, né? A marcha, vocês veem que é uma marcha pacífica, né? Não tem terrorista, não tem até pais aí com crianças de colo, né? Não tem nada de ameaçador, né? E o logo deles é um logo até doce, assim, até infantil, né? A vida antes dos lucros, né? Eu nem sei falar isso em alemão, que é o doce cartaz, né? Life before profit, né? E lucros, né? Talvez. Vida que é assim, que aí você vê assim que não é, a história vai se repetindo, né? Essa proibição que os partidos mais à esquerda têm sofrido. Está acontecendo aqui na Inglaterra, aliás, o Labour assim, está totalmente desmoralizado, com expurgo, e o que a gente vê que realmente precisa é ir para as ruas, né? Assim, tudo bem, a gente assina a petição, mas assim, nas ruas, na luta, com sangue nos olhos, sabe? Levando os trabalhadores, a população indígena, os negros, as mulheres, os trabalhadores, os moradores de rua, os desempregados, né? Voltando às bases para fazer essa luta. Aqui na Inglaterra, por exemplo, agora aconteceu a Co-op, né? E tinham, né, os partidos marxistas que foram expulsos, tal, né? Jeremy Corbyn falando nas ruas, mas não basta, a gente tem que estar fazendo assim, muita pressão nas ruas, pressão popular mesmo, assim, não parar, que agora, né, a gente vê essa marcha no verão, né, e só porque eu sei que o inverno é muito rigoroso, mas assim,
A gente não pode deixar de ir para as ruas, em hipótese alguma, no mundo todo, e esse é o movimento do avanço da extrema-direita, empurrando, assim, a extrema-esquerda é terrorista, vamos proibi-los, vamos calá-los, né? E, né, a ala mais, como é que eu poderia dizer, mais soft, né? A mais macia, que quer pôr panos quentes, que não, venha todo mundo, somos todos amigos, irmão Sol, irmão Lua, venha, abrace, nós somos a esquerda, né, boazinha, vai permitindo esse avanço da extrema-direita e a esquerda está desaparecendo. Assim, é muito sério isso. Eu estava falando com o nosso companheiro também, na Grécia, né? Assim, a Grécia que tanto lutou, né, contra a extrema-direita, assim, agora tem conservadores no poder, né? Tudo bem, ainda existe a esquerda no parlamento, mas é assim, o pessoal acha que a gente é pirado, que a gente toma alguma coisa, que a gente é tudo conspiração. As pessoas não estão ligando as coisas, elas não estão ligando o lé com cré, né? Assim, não é viagem, ninguém aqui está viajando, os fatos estão aí, sabe? Os nomes estão aí abertos na internet, na imprensa, e é só você pensar um pouco assim, o que acontece? Por que está acontecendo isso? Mas isso não parece com o que aconteceu ali, e aqui, e acolá? Assim, aonde que está a esquerda, né? Onde que está a base, né? Onde que estão os povos da esquerda? O que o Cláudio acabou de comentar aqui, né? Os indígenas que estão sendo mortos, esses não estão na COP. Eles estão lá, né? Enquanto a COP acontecia, lá no Mato Grosso, na Bahia, os latifundiários, teve né, pipocando ali, né? Ontem mesmo nas ruas. Cadê os professores, né? Professores que foram para a COP, agora vem o 20 de novembro, né? Todo mundo aqui fazendo a luta e as favelas? Estavam todos na nossa plenária, lindíssima. Parabéns aos companheiros e às bases, e é esse o movimento que a gente está fazendo e está trazendo, e a luta é internacionalista. Sim, é por isso que a gente precisa, além da mobilização nas ruas, né, convidar também outros partidos de esquerda que queiram reproduzir essa mensagem, né, independente das nossas divergências. É preciso denunciar o que está acontecendo na Alemanha, até porque essa lei eles usam também para perseguir partidos de extrema-direita que ameaçam a Constituição. Mas, eu não sei se todo mundo acompanhou a situação nos últimos anos na Alemanha, né? A Angela Merkel chegou, que é uma direitista, chegou a falar que o maior perigo contra a Alemanha hoje, atualmente, é a extrema-direita, porque o exército alemão e a polícia alemã, o aparato o serviço secreto alemão está tudo aparelhado pela extrema-direita. Eu não costumo recomendar a imprensa imperialista, mas por acaso, na época eles estavam numa campanha contra o Trump, e tem um podcast do New York Times chamado The X, que é sobre a extrema-direita alemã, e eles falam como a jornalista consegue até entrevistar um cara que chama Franco A. Eu não sei qual é o sobrenome dele, mas eles usam a inicial. Mas esse cara está sendo condenado na justiça alemã porque ele se fingiu de imigrante, meio que para segundo ele queria provar que a Alemanha estava dando colher de chá para os imigrantes. Ele se fingiu de imigrante e ele queria fazer um atentado contra um parlamentar alemão, se passando por um imigrante para justificar um levante. Era assim, era um negócio muito maluco aí, mas enfim. Eu queria só lembrar também que existe essa campanha do imperialismo que a esquerda compra de querer colocar a polícia em cima das pessoas, barrar os partidos. Então, por exemplo, na Itália, quando teve aquela manifestação contra a vacina, contra a obrigatoriedade do passe verde, né, da vacina,
e o Força Nova atacou o sindicato, o CGIL, a esquerda quer prender, quer colocar na ilegalidade, e isso nunca dá certo, né? Porque a gente sempre vê que, no final, é a esquerda que dança nessa história. A lei é da direita. É. Você tinha um comentário, Cláudio? Queria fazer um comentário dessa lei. Sim. Essa lei também ela foi proposta anteriormente aqui para a comunidade europeia, né? Teve uma proposta de lei no mesmo sentido, e a base ideológica dessa lei é que eles equivalem o nazismo ao comunismo. Ou seja, eles falam que os dois são a mesma coisa, né? Que é um absurdo, porque eles falam que quem derrotou o nazismo, que foi a União Soviética, é a mesma coisa que o nazismo. Daí já começa o absurdo. Cláudio, E e o nesse caso da pessoal Alemanha, falando que o PCO é o bolsominion? partido trotskista é ainda mais absurdo. Né? Absurdo, desculpa te cortar. O pessoal que é o primeiro partido a propor o fora Bolsonaro vai ser bolsonarista. A gente que levou adiante praticamente toda a mobilização contra o Bolsonaro, a gente levou na marra essa mobilização adiante, a gente vai ser bolsonarista. Mas nesse caso aí do partido trotskista, tem essa base ideológica que eles comparam Stalin a Hitler, e logo o comunismo ao fascismo, e equivalem os dois, que é totalmente absurdo, mas é ainda mais absurdo comparar o trotskismo, ou seja, o trotskismo que levou uma luta ferrenha contra o próprio stalinismo, né, que pagou com muitas vidas essa luta, né, que foi praticamente massacrado também pelo próprio stalinismo, tanto pelo stalinismo como pelo fascismo, pelo nazismo, né, equiparar a mesma equiparar o trotskismo, que combateu com todas as forças o nazismo, inclusive o próprio stalinismo, e comparar entre todos como se fosse a mesma coisa, né? Quem faz essa comparação? E como se fosse a mesma coisa, do ponto de vista, praticamente estão falando que o trotskismo é fascista. Exatamente. Pode falar. Quem faz essa comparação é a Hannah Arendt, né? Ela faz muito essa comparação do comunismo, totalitarismo, do fascismo e do comunismo. E ela esqueceu de contar para todo mundo que ela namorava o nazistão do Heidegger, né? Fábio, a gente já está... Falta 10 minutos. Queria falar um pouco da Bielorrússia. Então vamos passar falando rapidamente. De extrema-direita, né? A Polônia. Essa extrema-direita o pessoal não quer vigiar e expulsar, né? Quer dizer, teve uns atritos entre a Polônia e a União Europeia, né, recentemente, porque a Polônia queria um controle maior sobre o seu judiciário, e se você faz parte da União Europeia, a última instância do seu judiciário é sempre o judiciário da União Europeia, né? Mas essa foi a única divergência entre eles. Agora estão de bem de novo, porque a fronteira da Polônia acontece que é a fronteira da União Europeia também, com a Bielorrússia. E nessa última semana se agruparam lá cerca de 3 mil, segundo denuncia o jornal bielorrusso, o Belta, se agruparam cerca de 3 mil refugiados vindos aí de zonas de conflito e lugares muito pobres na África e no Oriente Médio. Aliás, tem um grupo grande de curdos. A produção está passando o vídeo. Mano, produção. Que o pessoal está no inverno bielorrusso, que os companheiros aí no Brasil não devem nem imaginar o que é. Aqui na Finlândia, eu posso garantir para vocês que é horripilante. Tem recém-nascido, uma situação catastrófica. E o governo polonês de extrema-direita, que teve esse pequeno atrito com a União Europeia, que
tem alguns atritos com a União Europeia por questão de ser conservador, ser anti-LGBT, anti-aborto, inclusive teve um grande movimento das mulheres na Polônia em defesa do aborto, mas agora tudo isso a União Europeia esqueceu e falou, bom, resolve o nosso problema. Inclusive eles voltaram atrás, a presidenta da União Europeia, Ursula von der Leyen, falou que a União Europeia jamais financiaria a construção de muros ou redes de arame farpado, né? Porque a Polônia constrói, mas o problema é que eles estão pedindo para a União Europeia mandar recursos para ajudar eles a construírem. E agora o pessoal voltou atrás e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, falou que, bom, de acordo com o serviço legal do Conselho Europeu, é possível. Então, eles estão avaliando aí a possibilidade de financiar, porque eles não querem imigrantes. Inclusive, eles inverteram os papéis, né? Quem dera o Trump tivesse tido essa ideia genial, né? Porque a União Europeia é super limpinha, né? Quer dizer, eles terciarizam a construção do muro para um pessoal meio sujo aí de extrema-direita da Polônia e da Lituânia, e eles terceirizam a culpa também, que a culpa do imigrante quer dizer, a culpa é do imigrante, né? Quer dizer, na verdade, a culpa é da Bielorrússia, isso que é a maior loucura. Eles estão falando que o Lukashenko é um gangster, porque ele está... foi o que disse o Peter Stano, um porta-voz da União Europeia, falou que o Lukashenko é um gangster por estar mandando os imigrantes para a fronteira. Ou seja, ele está sendo acusado de ser o fabricante da crise. Ele não está criando a crise. O pessoal não quer ir para a Europa, né? Porque tá tudo ótimo lá no Kurdistão do Iraque, né? O pessoal não quer ir para a Europa. E o mais incrível é que o pessoal entrevistou os imigrantes na fronteira, porque a Polônia tem um discurso de extrema-direita falando não queremos imigrantes, raça pura, essa conversa mole aí de sempre deles. Mas o pessoal não quer ir para a Polônia, eles querem ir para a Alemanha. O pessoal entrevistou, a gente quer chegar na Alemanha, no Reino Unido, porque, bom, é isso, o pessoal não foi para a Bielorrússia também, o pessoal está de passagem ali. Eles querem ir para é a mesma coisa que nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos, o Biden adotou a mesma estratégia, né? E é importante a gente denunciar a situação, o papelão que o governo mexicano está fazendo, reprimindo os imigrantes dentro do México, né? Para não deixar eles chegarem na fronteira. É mais ou menos uma situação parecida. O governo da Bielorrússia, ele faz um balanço ali, uma politicagem um pouco, né? A gente não pode tirar isso. Quer dizer, antes eles estavam fazendo o trabalho sujo da União Europeia, mas a União Europeia, o imperialismo de conjunto, engrossou o caldo para a Bielorrússia, tentaram dar o golpe com aquela revolução colorida, questionando a eleição e tal, já faz um tempo, e aplicaram uma porrada de sanções, né? Então agora o governo bielorrusso falou, bom, então a gente também não vai facilitar para vocês aqui, né? Mas o ponto é, independente do papel da Bielorrússia, ou até alguns, que tudo que acontece no leste europeu chega no Putin, né? O pessoal já falou que isso é culpa do Putin. Mas independente do papel desses setores, o fato é, existem milhares, se não milhões de pessoas que querem uma vida melhor porque estão num país devastado pelo imperialismo, e se elas têm um pouquinho de recurso, elas tentam vir para a Europa, tentam ir para os Estados Unidos, né? E isso é desumano o que eles estão fazendo na fronteira da União Europeia, é uma vergonha. E eu acho que a gente aqui na Europa deveria chamar uma mobilização em apoio aos imigrantes, porque a União Europeia é um bloco de quase 1 bilhão de pessoas. É o bloco de conjunto mais rico do mundo. Se somar o bloco, é mais rico que os Estados Unidos. Você receber 10 mil pessoas, é uma piada isso aí. É claro que o pessoal consegue receber 10 mil pessoas, sabe? É uma loucura isso. Só queria dizer... Desculpa, segue, Adriana. Não, é que assim, a gente pensa, né, vamos fazer uma manifestação, mas eu estou lembrando do que o companheiro Rui Costa Pimenta falou na plenária, né, que a verdadeira esquerda estava ali e que logo a esquerda vai sair de férias, é isso que vai acontecer depois do 20 de novembro. E, infelizmente, essa realidade também, ela se estende aqui na Europa, né?
vai acabar a COP, vai passar o 20 de novembro e vai vir, né, o Natal, né, e os protestos não vão parar, né, ou vão? A esquerda, ela realmente vai continuar nas ruas, né, sofrendo todas essas proibições, como que fica, né? Então, a esquerda pequeno-burguesa também, né, europeia, também faz demagogia com os imigrantes, com os refugiados, né? Aqui você falou, né, que eles querem chegar aqui no Reino Unido. O Reino Unido recebeu, assim, imigrantes, né, refugiados do Afeganistão, que já pediram para voltar, porque desde então estão em hotéis, né, presos. Não foi feito nenhum programa social, nada de trazer essas pessoas para a comunidade e proporcionar uma vida nova. Isso é tudo propaganda. Pois é. O nosso chat aqui está animado, aqui viu, gente? Olha, a Natália Araújo fala que o Moro disse quá, que a gente adora fazer uma piada com o Moro. A Renê fala que o Biden e o filho são pedófilos e assediadores. Realmente, as notícias de assédio do Biden são assustadoras, mas é lógico que nessa hora o movimento feminista não fez nada com essas notícias e a esquerda apoiou o Biden. A Simone de Souza falou para a gente ler as matérias sobre a pedofilia na Igreja Católica Francesa no portal das mulheres, no DCO. A Renê também lembrou, se o Epstein estivesse vivo, poxa, falaria muito. Pois é, não é à toa que livraram do cara na prisão. Dizem que foi suicídio, mas é bem óbvio que não. A Natália fala que a Carla é linda e depois elogia os meus óculos. Obrigada, Natália. A gente também é sua fã. A Simone falou que repara nos óculos quem usa óculos. A companheira Elizabeth Novi, da célula do partido na Áustria, dá boa tarde, fala que adora esse programa. Obrigada, companheira. O nosso herói Ernesto Abdala Filho lembrou que hoje é aniversário do Antônio Carlos, do nosso querido Toninho. Por favor, parabéns. Tá sem áudio. Eu estou sem áudio? Alguém retornou. O companheiro Ernesto Abdala Filho lembra que é aniversário do Toninho hoje. Parabéns, companheiro Antônio Carlos. Todos aqui do Correspondente Internacional mandam um grande abraço para o nosso companheiro Antônio Carlos no aniversário dele. O Wolf está aqui. A Silvia Rosa pergunta se o Cláudio está falando de Cuba. Não, o Cláudio está falando de Barcelona. O Centro está falando, quem inventou isso foi esses neoconservadores liberais, já perdi o assunto. A companheira Elizabeth também dá parabéns para o companheiro Antônio Carlos. A Carla já tinha respondido que o Cláudio está em Barcelona. E, nossa, muitas mensagens aqui, tenho conversa. Acho que é isso. Tem mais. O Jânio Ferreira, de Castro Alves Machado. Países europeus espalharam seus indesejados mundo afora. Agora não querem receber ninguém. 1001 dificuldades. Assim, igualmente, o Japão. Pois é, até o Iraque está falando que vai receber imigrantes que estão ali na divisa da Polônia com a Bielorrússia. O Gabriel Moreno Hilário dá uma salva de palmas aqui para a gente, fala que o programa é excelente. Obrigada, companheiro. Eu acho que é isso. Recado. Gabriel Bandeira, Márcia Guzmán. Eu queria lembrar que no canal Internacionalismo, para quem está interessado em Cuba, a nossa companheira faz vídeos, a Márcia Chueiro faz vídeos direto lá de Cuba, contando da situação. Ela manda excelentes
vídeos que o companheiro Vasco passa na terça-feira no Conexão América Latina, e eles também são postados no nosso canal Internacionalismo. Então, quem ainda não conhece o canal, não é membro, corre lá e assina o canal. Fala, Carla. Bom, primeiro eu queria me solidarizar com o nosso companheiro Bem-vindo Sequeira, de Portugal. A esposa dele, a Doia, faleceu de Covid. Então, nossos abraços. E também está divulgando, né, que a gente segue na luta e teremos uma marcha em Lisboa no dia 13. De Portugal? Isso, vamos terminar com esse aí, beleza. Pois é, só queria falar quem participa, né? Essa arte é do Vitor, do Comitê de Braga, né? Como também o Bem-vindo, são lá do Coletivo de Braga. Só um minutinho, porque não pode esquecer, né? Então, olha, sábado, 3 de novembro, marcha por fora Bolsonaro em Lisboa, concentração, 15 horas na Praça Luiz de Camões, vai ter batucada, companheiras do Batuque do Tejo, Baque Mulher, Resistência, e roda de capoeira. Aliás, toda marcha tinha que ter berimbau. Capoeiristas no mundo, vamos para as marchas, vamos nos protestos. A capoeira é resistência, é luta. Bom, e essa marcha ocorre quando o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e cúmplice do Bolsonaro, que engavetou centenas de pedidos de impeachment, ele estará em Portugal para 2 reuniões. Aliás, Portugal tem sido excelente. Onde os golpistas passam, lá em Lisboa teve protesto, o secretário da Saúde dando aula e o pessoal lá protestando. Então, parabéns, o coletivo Revolu, Alvito, Alvorada de Aveiro, coletivo Esquerda em Braga, coletivo Estrela, Comitê de Luta Portugal e o Núcleo de PT Lisboa, pela parceria seria excelente também aqui, com aí, o auxílio com nós no Reino Unido, e é isso. Beleza. Vamos reverter a situação provocada pelo fascismo e pelo ódio. Beleza. E tá às ruas, né? A gente já passou do nosso horário, queria só lembrar para o pessoal que não sabe, todo domingo a gente tem um debate às células internacionais do PCO. Então, quem quiser, entra no Facebook do PCO América do Norte ou PCO Europa para saber mais. E na semana que vem a gente volta. Muito legal esse nosso novo correspondente internacional. Só queria fazer Fala, Cláudio. Dia 13 também aqui em Barcelona, a gente vai estar apoiando aí o evento dos companheiros do coletivo Peru Livre, né, que é um partido político do Peru. E a gente vai estar apoiando aqui, que a gente está em uma rede da América Latina, que a gente apoia, cada um apoia o movimento, os movimentos entre nós para combater o golpe continental, né, que está em andamento aqui na América Latina. Lá na América Latina, o Comitê de Luta de Barcelona vai estar aí apoiando o partido. Então, brasileiros no mundo que está vendo esse vídeo, procure o PCO, Células Internacionais, América do Norte, Europa. E no domingo tem debate, viu? Acompanhe as nossas páginas, nós estamos também no Telegram. Acompanhe as nossas redes e junte-se ao PCO. Fora Bolsonaro, todos os golpistas, pelo fim do fascismo e Lula presidente. Por um governo operário. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Fábio, Carla e Cláudio. E até semana que vem. Continua aí com a programação da Causa Operária TV. Valeu, Laís.
Até.